Vem aí, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado, para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos começar hoje, Cristiane, com um agradecimento, uma boa notícia, né? A gente normalmente lê só problemas, mas hoje vamos ler aqui um resultado de uma leitura do livro Casamento Blindado. Foi a Adriana Mendes que nos escreveu dizendo: Olá, Renato e Cristiane, é com muito prazer que eu falo do livro de vocês, porque enfim eu consegui encontrar por meio de uma amiga. Esse maravilhoso livro que me fez enxergar tantas coisas que faço de errado no meu casamento, pois eu sou casada há pouco tempo e vocês sabem que eu não tenho muita experiência e controle das minhas emoções, como lidar com meu marido. Mas com o livro eu pude ver as coisas tão mais claras, coisas que até meu próprio marido já havia me falado, mas eu me recusava a aceitar. Entre muitas coisas que estavam envolvidas, como orgulho, eu não gosto de ceder, não posso admitir que estou errada, etc. Esse livro pode mudar as pessoas, e claro, quem lê de coração aberto e com Deus ao lado, pois o livro é abençoado. Enfim, amei tanto esse livro que adquiri o livro semana passada e terminei hoje. Já dei ao meu marido para ler, pois assim como eu me vejo modificada, ele também pode. E assim poderemos agir juntos nesse estudo que é o Casamento Blindado. A minha mudança já é transparente, ele já está vendo. Mas com a leitura do livro, ele vai se soltar e ser o marido mais maravilhoso ainda. Amei tanto esse livro, a minha expectativa foi tão grande que eu não largava o livro nem um pouco durante a leitura. Levei até para o banheiro. Isso mesmo, para o banheiro, pois eu não queria interromper nem um minuto a minha leitura. Bom, só tenho a agradecer a vocês e a Deus por ter me dado sabedoria para continuar na luta por um casamento duradouro. É a Adriana Mendes que nos agradece pelo livro Casamento Blindado. É legal, né? Ela só pelo livro, ela já conseguiu mudar muita coisa que ela não sabia fazer. Inclusive, lidar com as emoções, que é realmente um fator, né? Muitas pessoas não sabem lidar com as emoções, não sabem lidar com as diferenças, né? Não sabem lidar com essa fase de adaptação, e muitas acabam deixando de lado o casamento por causa dessa fase de adaptação, né? Uhum. Mas por quê? Porque não sabem lidar com ela, não sabem lidar com as diferenças, não sabem resolver os problemas de forma racional e lidam com eles de forma emocional. Isso, e porque ela está tão disposta a praticar o livro, né, o que ela aprendeu, ela já está vendo a mudança em apenas 1 semana. O que eu sinto às vezes, ao contrário do que a Adriana nos traz, que é uma alegria muito grande, é quando eu recebo um e-mail de uma pessoa, que eu já recebi vários assim, que diz assim: olha, eu recebi o livro Casamento Blindado há 2 anos, há 1 ano e meio, há 3 anos, e na altura eu não fiz caso, eu coloquei na gaveta, coloquei na estante. Mas agora que o meu casamento está em crise, eu comecei a ler o livro. Uhum. Quer dizer, as pessoas normalmente esperam até a coisa estar muito ruim para buscar ajuda. E se elas soubessem que elas podem prevenir o casamento de deteriorar, se elas tão somente investissem na prevenção dos problemas. Inclusive, Renato, isso é um ensinamento, né, que isso eu já trago comigo desde a minha infância. Eu sempre pensei assim: se eu puder prevenir, é melhor. Eu sempre pensei assim, Renato, sempre pensei assim. Eu acho que isso vem do meu pai, não sei. Mas eu sempre
procurei ver as coisas de uma forma, ok, como eu posso evitar que aquilo ali aconteça comigo também? Eu olhava para a vida dos outros e pensava assim, o que eu posso fazer para que aquilo não aconteça comigo? Então, eu sempre tive esse jeito de ver o que eu posso fazer agora. Então, as pessoas às vezes olham para mim e pensam assim, Cristiane, como é que você dá conta de tanta coisa? Cristiane, como é que você consegue manter a forma? Cristiane, como é que você consegue isso e aquilo? E uma coisa que você precisa entender é justamente que as pessoas que têm esse jeito de lidar com a vida, né, de você prevenir problemas, elas sempre saem ganhando, elas sempre saem um pouquinho na frente. Porque elas acabam evitando muitos erros que as pessoas cometem por não querer prevenir. Então, por exemplo, eu vou falar de um... Como eu sempre falo aqui, né? Bolo de chocolate, sabe? Todas aquelas coisas gostosas que existem para comer, né? Batata frita e tudo mais. Se eu pudesse, eu comia todos os dias essas coisas. Se eu pudesse, eu vivia indo, sabe? Comendo fora essas coisas e, enfim... Eu gosto muito, mas eu sei que eu não posso. Eu tenho que prevenir. Porque se eu começar a comer, eu vou engordar muito. Eu vou ter problemas de saúde e tudo mais. Então... E provavelmente não agora, né? O problema de saúde... Para mim seria agora já, não, né? Porque você engordaria agora. Na minha idade já começa a ter esses problemas muito mais rápido que antes, mas né? se você começasse agora a desleixar, você não iria ver problema de saúde imediatamente. Você ia ver lá na frente. E é isso que as pessoas fazem. Elas desleixam, elas descuidam da vida amorosa e a um primeiro momento nada parece mudar. Mas depois as coisas vão aparecendo, os problemas vão aparecendo. E esta é a ilusão que muita gente tem de que o problema não vai acontecer com ela. Não, ou então divórcio... que quando aparecer, ela resolve rapidinho. Divórcio nunca vai acontecer comigo. Não. O que aconteceu com a minha amiga nunca vai acontecer comigo. O que o marido da minha amiga fez, o meu marido nunca vai fazer. E as chances depois é que ele acaba fazendo e com a amiga ainda. Né? Então, a pessoa não pode ser... Ela não pode ser ingênua. Você não deve ser ingênuo de achar que sempre você vai estar com a sua vida a mil maravilhas. Que nunca haverá problemas no seu casamento. Que nunca haverá uma tentação, uma situação que vai testar o relacionamento de vocês. Ou você, solteiro, achar que só porque você é jovem, só porque você é uma pessoa solteira, jovem, bonita, de sucesso, bonito e tudo mais, que eventualmente a pessoa certa vai aparecer, vai pintar no seu caminho. Você não precisa se esforçar, você não precisa procurar, você não precisa fazer nada, porque essa pessoa, na hora certa, a pessoa certa vai aparecer na sua vida. Pois é, assim há muita gente esperando até hoje, aos 30 e tal, 40 e tal e até 50 e tal ou mais. Por quê? Porque esperaram que a vida iria arrumar para elas o que era responsabilidade delas arrumar. Então, é o que a gente ensina as pessoas a prevenir. Ficar remediando, né, Renato? As pessoas querem remediar o problema. E às vezes não existe mais remédio para resolver o problema. Às vezes não dá mais. Às vezes o problema realmente você acaba não tendo mais aquilo que você tanto queria. Então, não fique querendo remediar. Procure prevenir. O livro Casamento Blindado é uma forma de você prevenir problemas. Você que fica esperando aí, sabe, até ser casada para começar a ler. Né? Ou você que não está tendo problemas no seu casamento. Poderia estar melhor, mas você não vê que aquilo ali é um problema agora. Que tal você ler? Porque às vezes você está fazendo uma coisa hoje que vai te dar consequências daqui a um ano. Sabe? E se você continuar fazendo isso. E você acha que não está, né? Porque as consequências vêm depois de um tempo. Exato. Você acha que não tá atrapalhando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, bem claro. Às vezes você, mulher, tem aí uma carreira muito importante para você e o seu marido já falou, não é importante para você, é importante para nós, vai em frente e tal. E você então tem se dado tanto para essa carreira, tanto para esse trabalho, que você
tem deixado de lado o seu casamento, mas você está usando aquela palavra que o seu marido falou. Não vai em frente. Eu apoio você. Né? E você tem usado isso como, não, ele me apoia. E de repente, né? Ele apoia mesmo, sem ele mesmo sem saber que está causando um problema. Ele apoia por um tempo, depois começa a ficar difícil, né, Renato, de apoiar. Não que a carreira da mulher não possa ter uma carreira, não é isso. Mas é que às vezes a maneira que ela está perseguindo essa carreira, a maneira que eles estão deixando os objetivos profissionais dividir o casal é que é o problema, né? Porque carreira, muitos casais os dois têm carreira e não tem problema nenhum, mas é a maneira como a coisa está. As brechas que eles estão deixando no casamento. Como está sendo conduzido isso. Então você tem que ficar atenta ao seu casamento. A prevenção é tudo. Se você puder prevenir, é muito melhor. Muito melhor. Isso não é só na saúde, não é? Você vai ao médico, o médico sempre passa esse recado a você, você vai ao dentista, você vai ao oculista, em qualquer lugar alguém vai falar para você, é melhor você fazer isso para não ter mais problemas lá na frente. Então, na vida amorosa não é diferente. Há ferramentas para você prevenir. O livro Casamento Blindado é uma das ferramentas. A terapia do amor, as palestras da terapia do amor não são somente para quem está passando por problemas na vida amorosa. As palestras são também de prevenção. Eu fico pensando nos felizardos jovens que estão assistindo a palestra da terapia do amor com a gente toda quinta-feira. Esses jovens, eles não vão sofrer. Eles são a geração que não vai sofrer na vida amorosa. Porque eles estão aprendendo desde cedo. Se nós tivéssemos aprendido, nós não teríamos sofrido no início do nosso casamento. E você que nos ouve, nos assiste em qualquer parte do Brasil, a terapia do amor, ela acontece em algum lugar próximo a você, em mais de 500 localidades em todo o Brasil. Você pode descobrir o endereço mais próximo no site terapiadoamor.tv. Nesta quinta-feira nós teremos o evento Mulheres Mais Fortes. Preste atenção. O amor. Sentimento que aflora o nosso ser desde muito jovens. Quem não se lembra do primeiro amor, o primeiro beijo e de quantas vezes sonhou acordado em viver uma história de amor? Ter um relacionamento como o dos filmes é o desejo de muitos. E os casais que participam da terapia do amor estão conseguindo escrever suas próprias histórias através dos ensinamentos que recebem. O homem, ele é muito egoísta, né? E é uma coisa que eu cobrava muito dele, é que eu fosse prioridade na vida dele, sempre era mais o trabalho. E hoje ele consegue dosar isso. Eu percebi o quanto eu precisava mudar como pessoa para ter a minha parceira como minha amiga, minha mulher, enfim, minha parceira, única na Terra. Tem mostrado assim que cada vez mais eu posso mudar. Eu não melhorei, eu acho que melhorei 30%. Ainda tenho muita coisa para mudar. As mulheres hoje, elas estão avançando no mercado de trabalho, elas estão conquistando o seu espaço, mas o problema é a mulher ver que ela está tendo que carregar o camarada nas costas. Ou que ela está com uma pessoa que não tem visão, para ele está tudo bom. O sofá está rasgado, põe um pano por cima. A primeira transformação foi comigo, né? Que eu era uma pessoa muito agressiva, eu não aceitava nada do que ele dizia. Tudo que falava para mim, eu não aceitava, era tudo do meu jeito ou não era, né? E eu aprendi a ouvir, a aceitar mais, a reconhecer, né, quando estou errada, a pedir desculpas. Eu também achava que era o certo da relação. Ela falava e eu simplesmente me calava. Olhava para o lado, eu continuava olhando o celular, olhava para a TV, arrumava uma desculpa e saía. E aí, como ele coloca vários exemplos, né? Então você começa a ver que você está errado. Eu tinha dificuldade de entender do meu companheiro e agora está diferente. Eu consigo entender ele, consigo conversar. Vindo aqui na palestra eu aprendi muitas coisas. Aprendi como valorizar ela, como me valorizar, como se dedicar a um relacionamento. Esses casais descobriram a cada quinta-feira como cuidar um do outro no relacionamento. O Carlos e a Juliane, por exemplo, chegaram aqui após tentar de muitas outras formas salvar o casamento deles. A gente passou por muitos momentos difíceis, né? Muitas brigas, desconfianças, então a gente discutia muito. Muitas vezes falou me separar e ultimamente era qualquer coisa era se separar mesmo. Então foi como se fosse uma última tentativa.
Foi quando chegou no fundo do poço mesmo, né? Não tinha mais solução. Ela queria ir embora, eu também falei, vou embora. Você olha para os filhos, você vê que está pesado o ambiente, que não tinha mais jeito. Quando a pessoa para de crer na outra, ela emite essa mensagem para a outra, né? Então, você está num casamento em que, vamos dizer que o seu marido não crê mais em você. Ele não crê mais nesse relacionamento. Isso diz o que para mim? Então, nem adianta. O que adianta eu fazer alguma coisa aqui? Né? O que adianta eu mudar? Porque essa pessoa não crê mais em mim, não crê mais no relacionamento. Então, essa pessoa também não tem nenhuma motivação para mudar ou para melhorar. Então, para-se o investimento naquele relacionamento. Ninguém faz nada. Essas lições mudaram a vida do casal, que hoje, após 19 anos juntos, comemoram um novo relacionamento. A gente está mais unido, né? A gente conversa mais, a gente sai mais. Nós dois saímos com os filhos primeiro, depois é nossa vez. Estamos mais unidos. É a coisa do amor total, né? Tipo, os detalhes, tipo, saber conversar, saber respeitar o espaço um do outro, sabe? As palestras, você ouve a palestra e você já procura assimilar alguma coisa daquilo que foi falado, né? Então é mais isso mesmo, nos detalhes, tipo, ter paciência, dar mais valor, tanto para si como para o parceiro, né? Então são detalhes que fazem toda a diferença. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Bem-sucedidas por um lado e infelizes do outro. A verdadeira força não combina com a infelicidade. A verdadeira força não leva à solidão, mas à união. Não leva à independência, mas a saber de quem ela pode depender. Não leva a uma submissão cega, mas a uma missão clara ao lado de quem a ama. Uma mulher forte sabe ser as duas coisas, gentil e enérgica, suave e poderosa. Na Terapia do Amor, evento especial, Mulheres Mais Fortes. Aprenda como se tornar uma mulher forte e feliz no amor. Dia 21 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Então, nesta quinta-feira, a palestra da Terapia do Amor terá como tema Mulheres Mais Fortes. Nós temos falado sobre este assunto porque muitas mulheres erram no seu pensamento a respeito do que é ser forte, o que é ser uma mulher forte. E você vai aprender o que é a verdadeira força na palestra desta quinta-feira. Nós queremos convidar você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. É feriado, você que costuma ir na faculdade, nunca pode vir à Terapia do Amor nas quintas-feiras. Você que trabalha, você poderá vir porque é feriado. E você pode convidar um amigo, talvez você até que nos ouve de longe, um pouquinho fora de São Paulo, você pode fazer a viagem, as estradas estarão aí vindo para São Paulo, né? Elas estarão limpas. Você pode, então, participar da palestra nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Mulheres Mais Fortes, o evento para mulheres e homens. E falando em mulheres mais fortes, vamos voltar então àquela entrevista que nós começamos a assistir ontem com a doutora Eunice. Isso, nessa entrevista a doutora Eunice começou a contar a história de vida dela, como que ela passou por muitas lutas desde criança, quando perdeu o pai com apenas 1 ano e pouco de idade. A mãe dela teve que criá-la com mais 5 irmãos, e toda aquela força que ela herdou da sua mãe acabou se voltando contra ela, porque quando ela se formou em medicina, ela se casou e ela aprendeu com a mãe ser aquela mulher forte, aquela mulher independente, que não precisava de homem. Aquilo começou a prejudicar o casamento da doutora Eunice, até que o casamento veio a terminar depois de 16 anos. E agora você vê a parte quando as filhas dela falam também sobre o que aconteceu neste período da vida dela.
Estamos de volta aqui com a doutora Eunice Iguchi e a sua família. Nós falávamos com o Guilherme, que é o seu filho, e agora nós vamos falar com as suas filhas, a Isabela e também a Estela, que estão aqui com a gente. E elas estão contando, vão contar a parte delas, a partir do momento que a doutora Eunice, que contava pra gente, depois de 16 anos de casamento, descobriu que o marido queria uma mais nova, 25 anos mais nova, trocou a senhora por uma outra mulher e aquilo foi, nas suas palavras, o chão se abriu debaixo dos seus pés, não é isso? E tudo que a senhora temia lhe sobreveio. Né? O fim do casamento, cuidar dos 4 filhos sozinha, agora a senhora tinha aquelas questões, por quê, e a questão até mesmo do valor. Eu imagino que uma mulher, quando ela é trocada, já é difícil, especialmente por uma mais nova, entram várias questões pessoais até da mulher, não é isso? Eu me sentia a pior pessoa, me achava horrível, não conseguia trabalhar, ficava me culpando, achando que eu fui culpada nisso, daquilo, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, deveria ter feito mais isso. Enfim, a gente começa a se questionar, né? E um desprezo muito grande da própria pessoa, né? Então, eu estava assim, uma autoestima lá embaixo. Estela, você como a mais velha, naquela época você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. Como que você recebeu e lidou com a situação? Para mim foi muito, muito triste também. Eu fiquei muito abalada e a gente sofreu bastante na época. Para mim foi muito difícil aceitar que o casamento dos meus pais tinha acabado. Apesar de eu saber que eles estavam tendo muitos desentendimentos, eu sempre achava que eles continuariam juntos. Aí foi muito difícil aceitar o fato. Quando aconteceu, a gente veio para São Paulo e a minha mãe ficou muito arrasada. Desculpe, deixa eu perguntar. Como você recebeu a notícia? Como foi o momento que você ficou sabendo? Seu pai reuniu vocês, falou com todos juntos, foi com você, separado? Como foi? Ele reuniu todos nós. Mas é uma coisa assim, eu já tinha 14 anos, então eu percebia o que estava acontecendo. Eu sabia que o casamento deles já não ia bem há um tempo. Então não foi uma grande surpresa. Eu sabia que não estava indo bem. Mas a notícia assim, definitiva aí realmente abalou. De que não teria mais jeito. Então eu fiquei bem abalada mesmo. Qual a razão que ele deu para vocês todos no caso? De que ele nunca ia deixar de gostar de nós, e a minha mãe também, que isso não tinha nada a ver com a gente, que nós continuávamos sendo uma família, ele ia ser sempre nosso pai, porém os dois já não se entendiam mais, e para não ficar brigando dentro de casa, para não desgastar ainda mais o relacionamento, seria melhor separar. Você achava que realmente, apesar de tudo que você já percebia, que estava indo errado, indo mal, você achava que era melhor mesmo separar ou que os dois poderiam lutar para procurar evitar aquilo? E eu gostaria muito na época que os dois lutassem. Eu realmente não concordava com a separação. Quer dizer, normalmente os pais quando se separam, eles tendem a falar muito essa frase para os filhos: não é culpa de vocês, não tem nada a ver com vocês, o meu amor por você não mudou. Mas é difícil para o filho acreditar nisso, não é, Isabela? Com certeza. Eu só tinha 8 anos na época, era criança, né? Mas foi muito dolorido porque, principalmente para a criança, qualquer mudança é um impacto muito grande. Então, a gente não só mudou de cidade, que já foi um impacto enorme, a gente era no interior, vivia na rua, então uma casa grande, com piscina, a gente foi morar num apartamento pequeno, numa cidade grande, a gente não sabia nem se locomover, a gente mudou de escola, de amigos e no meio do semestre. Então, assim, para quem está estudando, é muito difícil, né? Então, e a minha mãe em depressão, chorando, e em casa a gente ficava brigando. Acho que era a forma que a gente tinha de se expressar, tamanha dor, sofrimento. Eu e meus irmãos, a gente ficava brigando. Nessa hora não tinha o mais velho e o mais novo. A gente se igualava e todo mundo brigava, ao ponto da vizinha ir conversar com a minha mãe
reclamar porque a minha mãe ia trabalhar e a gente ficava em casa brigando o tempo inteiro. Agora, doutora, a senhora viu a sua mãe, né, sustentar ali os 6 filhos, como a senhora contou lá no início, depois da morte do seu pai, todas as crianças pequenas. E agora, no momento, o seu marido não tinha morrido, mas para todos os efeitos ele se ausentou, né? E a senhora tinha que segurar as pontas agora na casa, 4 crianças. A senhora sentiu como assim essa responsabilidade? A senhora não encontrou aquela força que a sua mãe teve na altura? Se sentiu culpada por não poder fazer mais? Como que a senhora trabalhou isso com a questão dos filhos? Eu não tive o mesmo comportamento que a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela ficou viúva. Eu não, eu fui abandonada, né? Todo mundo ainda às vezes falava, ela foi largada pelo marido. Uma palavra assim que pesava muito, né? E aí eu entrei numa depressão tão grande, eu não tinha forças para cuidar dos filhos. E a cobrança da minha família era muito grande. Apesar das minhas irmãs, os meus irmãos quererem ajudar, a forma que eles achavam de ajudar era ficando assim, agressivos comigo. Levanta, você tem 4 filhos para cuidar, vai trabalhar. E eu querendo tomar uma atitude e não conseguia. Eu estava assim, meio que paralisada. Então eu era excelente profissional, não conseguia mais trabalhar. Enfim, a forma como eu tinha que lidar, eu sabia que eu tinha que cuidar, mas eu não conseguia. Não conseguia nem me cuidar, né? Coisas básicas. Eu realmente tive uma depressão profunda. Então, eu tenho 2 irmãs médicas. Não, você tem que se tratar. Então, para poder ter assim cuidados básicos, primeiro comigo e depois para cuidar dos filhos. Então, eu fui no psiquiatra clínico para prescrever medicamento antidepressivo, psicoterapia de apoio, terapia de apoio, psicanálise, para ir aprofundar mais qual que era e tal. Então eu fiz a psicanálise freudiana clássica no divã, 4 sessões por semana. E com isso, o salário que eu recebia do serviço público, mesmo sendo diretora e tudo mais, diretora técnica, era muito pouco para os gastos, né? Primeiro com medicamento, esses profissionais, todos eles cobram, não é porque é colega não vai cobrar, então eu tinha que pagar cada sessão de psicoterapia, o psiquiatra clínico, enfim. E então eu não via saída para mim, eu só chorava, eu acordava chorando, ficava o dia inteiro chorando, tinha que tomar medicamento para dormir porque eu não conseguia dormir. E esses medicamentos antidepressivos, eles dão muitos efeitos colaterais no intestino, enfim, no raciocínio. O raciocínio fica embotado, você não consegue se expressar. Então, praticamente, eu ficava paralisada, né? E ainda com um sofrimento maior ainda por ver os meus filhos brigando e eu não conseguindo cuidar, eu não conseguindo trabalhar. Foi uma situação difícil. Como que eles ficaram nessa situação? Não sei se a Estela, como mais velha, teve que cuidar dos mais novos, se alguém tomou o papel de mãe, de pai, não sei como é que foi. Eu era bem imatura, era adolescente, né? Mas já tinha uma idade complicada. E a minha mãe, sempre uma pessoa que sempre tinha sido tão forte, batalhadora, ela estava arrasada, então ela realmente não conseguia cuidar da gente, e a gente ia se virando. Eu acho que todos tiveram que amadurecer muito rápido, e o meu irmão, por ser o único homem da casa, acabou assumindo um pouco esse papel da figura masculina mesmo, né? Então, todos, né? Porque a gente ficava sozinho em casa uma boa parte do tempo, então a gente tinha que se virar. Guilherme, deve ter sido uma pressão grande sobre você. Foi uma pressão, assim, no começo eu não entendia como pudesse ser a minha responsabilidade, mas é engraçado, mesmo com, eu lembro a idade, com 14 anos eu resolvi realmente assumir esse papel. Então, foi aquela questão assim, a gente fala, né? Se alguém vai chorar, que não seja minha mãe, né? Então eu comecei a me colocar na frente.
Então, assim, discutia dívidas, discutia aluguel, problemas, assim. Então, minha mãe não tinha condição emocional. Ela até cobrava da Estela, que é a mais velha, né? Só que a Estela tava, sei lá, a Estela era uma daquelas adolescentes estranhas, assim, né? Ela era... ela meio que não sei o que acontecia na época com ela lá, mas minha mãe cobrava dela essa atitude. E ela não conseguia fazer isso. Então, às vezes, acontecia. Ela ia ligava alguém para cobrar, o dono, o proprietário de aluguel tomava o telefone e eu falava assim, não, você vai lidar comigo. Eu começava a xingar o cara queria falar com a minha mãe, eu xingava o cara. Ou então acontecia qualquer situação assim que era colocada a minha mãe para resolver, ela não tinha condição emocional nem física, né? Então eu me colocava na frente. Então começou assim, a Estela às vezes também ia em reunião de pais, era a Estela que ia conversar com o professor, com o diretor, levar a Isabela em algum lugar, e eu levava. Isso assim, com 13 anos, a gente começou a assumir. Realmente, cheguei assim uma hora e falei assim, bom, já que não tem ninguém, então vai ser eu. E vocês mantiveram contato com o pai de vocês ou ele simplesmente cortou contato? Não, a gente manteve todo... Foi diminuindo, né? Mas assim, no começo ele havia prometido que sempre ia estar presente. Então ele começou, todo final de semana praticamente a gente estava junto com ele. Só que isso machucava ainda mais a minha mãe. Então ele colocou dessa forma, quanto mais eu venho, piora. Então assim, essa cicatriz nunca vai sarar. Então ele foi se distanciando cada vez mais. Então no começo ele vinha, almoçava dentro de casa. Só que cada final de semana que ele ia embora, era como se começasse tudo de novo. Toda a separação começava tudo de novo. Então aí chegou, aos poucos ele só vinha e esperava lá embaixo. Aos poucos a gente que ia encontrar com ele. E aí não era toda semana, uma semana sim, uma semana não. E cada vez que encontrava com ele, aí era briga. Porque que eu estava falando, né, assim, a culpa não é minha. Então, por que aliás, se a culpa não é minha, então por que eu que estou sofrendo? Eu que estou enfrentando essa situação. Então eu tentava jogar para cima dele. Então brigava com ele. Então aconteciam esses problemas durante a semana. Aí faltava dinheiro em casa. Minha mãe não tinha condição de falar com ele. Às vezes ela até falava pra gente. Então, às vezes o encontro com meu pai era eu lá falando, você tem que dar mais dinheiro, não tem em casa e tal. Às vezes era a Isabela que era, então vai você, Isabela, que você é mais nova, quem sabe você pedindo, o pai vai dar um pouquinho mais. E ficava essa situação, né? Mas aí ele foi se distanciando, porque era outra cidade, então foi assim, aos poucos cada vez menos contato. Cada um realmente tendo que cuidar de si, vocês tiveram de aprender a viver sem a presença dele. Então, a depressão, doutora Eunice, a senhora como doutora, como médica, acostumada a ajudar as pessoas, agora se vendo doente, nem podendo cuidar de si, que dirá dos filhos. Essa depressão durou muito tempo? Como foi? Quão grave ela foi? Foi assim, o que os psiquiatras classificam como depressão endógena. Então não é só provocado pela separação, não. Já tem um perfil neurobioquímico, tem substâncias e isso, aquilo e tal. Então eu teria que tomar medicamento a vida toda, fazer psicoterapia muito tempo. Enfim, eu fazia tudo que a medicina preconizava e com profissionais excelentes, professores. E foram 4 anos de sofrimento, muito sofrimento. E eu tomava o medicamento e aquela cobrança da minha família, a cobrança interna minha era muito grande, né? Porque eu sempre fui muito perfeccionista. E aí, não conseguindo fazer as coisas, eu me cobrava mais ainda. E aí piorava mais a situação, não tinha tolerância comigo mesma e nem com os outros. Enfim, essa depressão endógena, que foi meio que carimbada, né? O médico tem um poder muito grande, porque ele dá um diagnóstico e meio que carimba você, olha, você vai ter isso a vida toda, é uma doença genética e não tem jeito. E aí você vai tomar esse medicamento, porque senão vai piorar. E mesmo com medicamento, psicoterapia, psicanálise não melhorava. E eu precisava melhorar a todo custo. Eu me cobrava dessa mudança para poder começar a trabalhar e cuidar dos filhos, né? Foram 4 anos.
4 anos. 4 anos. A senhora então tentou... Ininterruptos, assim, e cheguei a ter crises de pânico. E aí era pior ainda, porque eu tinha uma taquicardia assim que o batimento cardíaco ia para 180, 200 batimentos por minuto, que é, assim, eu mesmo não me aguentava, né? A senhora chegou a parar de trabalhar esse período ou tentava trabalhar de alguma forma? Eu tentava trabalhar porque eu tirei uma licença médica, mas depois eu voltei a trabalhar. Mas eu ia trabalhar chorando, trabalhava chorando, voltava chorando. Então, o mínimo de contato, porque médico tem que ter um contato com o paciente, né? E então eu evitava muito porque eu não tinha assim, não era a mesma profissional que eu tinha, mas eu trabalhava para poder ganhar dinheiro, ganhar o salário. Então veja bem, você que está em casa e que tem um problema talvez de depressão, você pensa assim, eu passei por situações na minha vida que eu nunca deveria ter passado. Eu sinto como se um pedaço de mim tivesse sido tirado, como se um braço tivesse sido cortado, uma perna tivesse sido cortada, ou o coração tivesse sido tirado do meu peito e ficasse só um buraco aqui, um vazio aqui em mim. Talvez você se sinta assim. Veja a história da doutora Eunice, que por causa do fim do seu casamento, por causa daquele sonho que ela tinha ter desmoronado, ela entrou nessa depressão profunda por 4 anos e, apesar da ajuda dos melhores profissionais, ela mesma sendo médica, ela não conseguiu sair disso. Mas hoje, quer dizer, ela vai contar como ela conseguiu superar. Hoje, ela é uma pessoa que está aqui para contar a sua história de sucesso. Que nós estamos fazendo questão de entrevistá-la aqui no hospital, onde hoje ela é presidente, ela cuida, esse é um dos hospitais do grupo de saúde do qual ela é responsável. Seu filho Guilherme, que está aqui, é o presidente desse hospital. Quer dizer, é uma pessoa altamente capaz, mas que na altura, aquela capacidade toda não ajudou a vencer, eu digo, uma simples depressão, mas eu sei que isso é tremendamente errado, porque para quem está na depressão não tem nada de simples. E a senhora pode falar muito melhor que eu. Nós vamos descobrir agora o impacto que esta separação dos pais da Estela, da Isabela, do Guilherme, teve na vida deles. Porque eu imagino que houve aquele primeiro impacto, não é? Que vocês, bom, o que está acontecendo? E aquele choque total. E depois houve o momento da aceitação. Em outras palavras, o papai está fora da figura, nós temos que tocar a vida. Como que foi daí para frente, vocês na adolescência, sem a presença do pai, e que impacto essa separação, a depressão da sua mãe, teve na vida de vocês, no desenvolvimento de vocês? Na verdade, foi uma situação assim, a gente não tem pai e pela condição da minha mãe, a gente não tem mãe. Então, aí chegou um momento que a gente se colocou dessa forma. Então, a gente em casa, apesar das brigas, entre a gente, as brigas, a gente tinha uma união grande para fazer as coisas, né? Então, em relação até de cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa, a gente se dividia e as tarefas a gente começou também a dividir entre nós, né? A gente foi uma situação, não dá para contar com a mamãe e o papai foi embora, né? Foi literalmente essa situação que a gente se encontrou. Então, a gente tem que dar um jeito para proteger a mamãe, cuidar da mamãe, né? Até a família colocava um pouco dessa forma. Então a gente começou a fazer isso, esperando, bom, então vamos acertar as coisas. Vamos começar então do zero, vamos começar a reconstruir e vamos tocar a bola para frente. Pensando que iria melhorar. Mas a verdade é que não melhorava, piorava. Assim, aí se o problema, a situação da minha mãe foi piorando. Assim, se antes ela só chorava, ela começou a chorar cada vez mais e ela começou a ter esses ataques do pânico, ela começava a ter pesadelos, então era comum à noite eu acordar com ela gritando de um pesadelo que ela teve. Era comum começar a chegar da escola e ela já está em casa chorando porque
no trabalho ela já não aguentava de tanto chorar, então o patrão mandava ela voltar para casa. Então as contas começavam a ficar de uma forma pior. Aí tem o problema individual de cada um. A outra irmã que não está aqui, a Cláudia, daqui a pouco ela engravidou. A Estela, ela sofreu um acidente, ficou para morrer, então ela ficou no hospital 3 meses. A Isabela era menor que tinha que ser cuidada e não tinha ninguém para cuidar dela, né? A família que estava dando um apoio, a minha tia, que graças a Deus ajudou muito a gente no começo, depois a minha avó também tentando ajudar a gente, daqui a pouco toda aquela confusão, todo aquele problema que aparentemente a gente guardava dentro de casa, aí já estava na boca de todo mundo. Então começou aquela fofoca, né, dentro da família, chegava na gente, poxa, como é que faz isso com a avó ali, como é que faz e a tia, daqui a pouco a gente não tinha mais ninguém. Então se fechou assim, acabou que fechou a gente mesmo tentando que recomeçar tudo, e a gente não tinha essa condição, né? Agora, vocês como moças na altura, adolescentes, isso impactou na vida social, namorado, vida sentimental depois? Sim, eu fiquei bem traumatizada com a situação e também sempre temia que não fosse acontecer comigo. Mas eu cresci assim, uma adolescente cada vez mais insegura, cheia de dúvidas, muitas inseguranças mesmo em relação a pessoa que eu iria encontrar, a namoros. Tive vários relacionamentos assim frustrados. Eu tive grandes problemas nessa vida sentimental. Você tinha dificuldade, por exemplo, de confiar, não só em si mesma, porque você falou que já tinha isso, que era insegura, mas confiar no rapaz, no homem, por exemplo? Tinha essa dificuldade. Mas eu acho que eu não tinha assim motivos, eu acho que eu era insegura mesmo, era insegurança minha que eu tinha. Acho que devido ao trauma e sempre o receio de acontecer alguma situação parecida. Quer dizer, o medo ficou ali com você. Mais tarde, você teve um relacionamento sério, você se casou. Como que isso impactou na sua vida mais tarde? Depois, né, bem depois de superado todos os traumas, eu encontrei uma pessoa certa, da mesma fé que eu, e sou feliz, né, no casamento. Isso depois que você superou aquele trauma do passado. E você, Isabela? Quando os meus pais se separaram, eu era muito nova, né? Então, eu não lembro, assim, de ter ficado com medo de me relacionar ou medo de que acontecesse a mesma coisa com a minha mãe. Pelo contrário, eu me entregava nos relacionamentos, né? Me entregava demais para outra pessoa. Mas acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Num relacionamento que eu tive, que também fui trocada por uma outra pessoa, fui traída, fiquei deprimida. Então, como a minha mãe falou, as emoções, o controle da emoção dela estava no meu pai. E eu também me entreguei demais para essa pessoa. E quando essa pessoa me traiu, eu também fiquei sem chão. Então, e uma coisa que eu acho que também afetou é que em casa a gente tinha um exemplo de mãe, de profissional, não de esposa. Eu não tinha uma referência como ser uma esposa, né? Eu não tinha em casa, né? Então isso trouxe uma dificuldade para os relacionamentos, porque a gente se comportava como a minha mãe se comportava, quer dizer, então como também com independência, procurando esse lado profissional, autonomia. Então acredito que isso também tenha dificultado também. Só no futuro que eu tive que aprender a como ser a esposa. Como cortar estas correntes, né, do passado que afetavam vocês? Nós estamos falando aqui de 4 vidas, aliás 5, a Cláudia não está aqui, mas tantas vidas afetadas por um único evento, não é? Que foi a separação da doutora Eunice do seu marido. Um único evento impactou toda a família. E é isso que você precisa entender, que talvez você não consegue colocar as peças do quebra-cabeça da sua vida juntas. Você não consegue entender o porquê que você é uma pessoa insegura, porque você tem dificuldade de confiar no homem ou confiar na mulher, talvez porque você não quer casar, porque você aprendeu talvez que homem não é de confiança, você não pode esperar nada de um homem, não confie, não espere nada de um homem, é melhor você
cuidar de você. Então você hoje tem dificuldade de ser uma esposa ou até de querer casar. E se casou, você não consegue se entregar no casamento. Então são várias vertentes que têm uma raiz. É isso que você precisa entender. Até o momento em que você descobrir a raiz do seu problema, de onde todas essas situações estão surgindo e cortar essa raiz, você não vai conseguir mudar a sua história de vida. Você pode descobrir maneiras para você apaziguar, acalmar os ânimos. Você pode descobrir um remédio que vai te fazer sentir bom por algumas horas, sentir bem por algumas horas. Você pode descobrir uma atividade que vai fazer você distrair por algumas horas, mas você sempre vai voltar àquele estado caótico que está ali dentro de você. Então, é preciso que você descubra, peraí, de onde veio tudo isso? De onde saiu este mal que me persegue na vida? Por que eu não consigo ser feliz com ninguém? Por que eu tenho dinheiro, tenho carreira, mas não tenho felicidade? Por quê? São tantas questões e essas pessoas precisam entender, doutora Eunice, porque a senhora viveu isso, a senhora viveu essas questões, a senhora é uma pessoa de sucesso na carreira, estudou, uma batalhadora, mas desde lá de trás, a perda do seu pai, depois a perda do seu marido, impactou a sua vida de várias formas e foi passando a bola de neve, né, para os filhos. Até que um dia tudo isso mudou. A senhora entende perfeitamente, eu creio que eu estou falando a respeito da raiz, encontrar de onde vem o problema. Como eu estava relatando, foram 4 anos de um sofrimento assim que não diminuía. Pelo contrário, parecia assim interminável. Era uma situação assim, até física, porque eu tinha dor no braço, nas crises de pânico eu tinha dor no corpo, taquicardia, falta de ar, enfim, e mesmo com medicamento. E aí, como eu ficava praticamente reclusa, assim, quando eu voltava para casa, eu fechava a janela, fechava a porta do quarto, ficava assim na minha cama e ficava ouvindo o radinho. Era o meu contato com o mundo, assim, era ficar ouvindo o rádio, e eu ficava ouvindo principalmente rádio AM, porque tinha mais diálogo e tal, eu ficava assim acompanhando, era uma maneira assim de eu me desligar um pouquinho do sofrimento. E eu ficava mudando de estação. E quando eu mudei de estação, caiu numa rádio que eu não sabia, era a Rádio São Paulo, hoje eu sei. E aí o pastor, ele estava fazendo uma oração. E eu frequentava uma igreja evangélica tradicional, sempre conversava com o pastor daquela igreja lá. E ele sempre falava assim, se você está sofrendo, imagina o sofrimento de Jesus na cruz. Pensa no sofrimento de ser cravado na cruz, é muito maior do que isso. Quer dizer, eram palavras assim meio que para consolar, né? E aí o pastor fez uma oração completamente diferente e isso me chamou a atenção. E depois ele falou o endereço, né, que era lá na Rua Butantã, eu morava lá em Pinheiros. Eu anotei e fui. Mas eu não sabia que se tratava da Igreja Universal, graças a Deus. Porque naquela época, foi em 94, estava uma perseguição muito grande contra a igreja, muito grande mesmo. E a igreja estava sem placa porque estava em reforma, graças a Deus. Eu entrei, assisti a reunião, achei interessante, aí fui conversar com o pastor, aí ele falou assim, olha, eu não falei que eu era médica, eu não queria assim ser tratada de uma maneira só porque eu era médica, de uma maneira diferente. Não, eu só contei a minha história assim. Aí ele falou, minha senhora, isso aí é o diabo, né? Olha o estado como a senhora está, ele foi bem franco. Olha o sofrimento que a senhora está passando, seus filhos, a sua família. A senhora acha que isso é de Deus? Eu fiquei na dúvida. Aí eu conversei com meu filho, o Guilherme, falei assim, engraçado, eu fui lá nessa igreja e o pastor falou coisas diferentes para mim. Ele falou que tudo que estava causando na nossa família é o diabo. Aí ele falou assim, eu vou lá um dia.
Aí a gente foi mais um dia. Aí teve a reunião e tal. Aí eu saí e falei assim, quer saber, Guilherme? Não vou voltar mais. Aqui é um bando de doido. É uma catarse emocional, é uma hipnose coletiva. Eu já tô mal, vou ficar pior ainda, né? Aí o Guilherme falou, não tô entendendo. Tudo que o pastor falou tem a ver com a nossa situação. Como assim? Eu falei, o diabo não existe. O pastor tá falando coisa assim que não tem nada a ver. Aí o Guilherme, ele notou uma diferença. Da primeira reunião que eu fui para a segunda, ele falou, mas você parou de chorar? E era uma coisa assim que era interminável. Eu acordava chorando, dormia chorando e tal. E ele percebeu, porque quando eu tinha aquela crise de pânico, eu ficava assim desesperada e ficava lá no meu quarto chamando algum filho para me ajudar. As meninas já não tinham mais nem paciência, né? E o único que tinha um pouco de paciência era o Guilherme. Aí ele ficava segurando a minha mão. Ai, mãezinha, vai passar, né? E aí a síndrome do pânico, a crise, tem um tempo, depois acaba. E aí ele percebeu bem claro que eu tinha parado de chorar e não tinha tido crise, né? Aí eu parei para pensar, falei, é verdade, né? Aí eu fiquei um pouquinho mais racional. Aí eu falei assim, quem sabe, né? A história da doutora Eunice é muito rica em detalhes e cheia de lições para todo tipo de pessoa. E ela vai continuar, aliás, ela vai concluir a história dela no próximo programa. No programa de amanhã eu convido você a sintonizar novamente para você ver o desfecho, como que tudo isso mudou, não somente para a doutora Eunice, mas para o Guilherme, para a Estela, para a Isabela, para todos os filhos e como eles estão hoje, qual foi o ponto de mudança da vida deles. Bom, ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Não perca, alunos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aí, Namoro Blindado. Um novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado. Para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.